Amém. Glória a Deus. Nós queremos compartilhar com você hoje que está nos assistindo nesse culto tão especial. Você que está cultuando ao Senhor conosco. Nós temos uma palavra hoje do coração de Deus para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que temos vivido tempo de muita guerra, de muita luta, mas nós vamos ver à luz da palavra de Deus que essa guerra não começou agora. Essa guerra está travada desde muito tempo atrás. Por isso Deus colocou esse tema no meu coração para hoje. Acorde, estamos em guerra. Nós, como igreja de Jesus, nós não podemos ficar adormecidos e com os olhos fechados e não enxergando, ou não entendendo, não compreendendo o que nós temos vivido, essa guerra que está sendo travada. E a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos a queda do homem, a tentação e a queda. Todos nós conhecemos essa história, então nós vemos que desde muito cedo, desde o princípio da humanidade, Satanás, ele tenta travar, ele tenta parar, ele tenta separar o homem de Deus, ele tenta destruir aquilo que Deus tem para cada ser humano. Os servos de Deus, nós, você e eu, que somos servos de Jesus, que já entregamos a nossa vida a Jesus, nós enfrentamos uma guerra, algo realmente uma luta que está travada, e nós chamamos isso de guerra espiritual. E nós vamos falar um pouco sobre essa batalha espiritual. Muitas vezes, em muitas situações, coisas que acontecem nas nossas vidas, nós não entendemos os porquês. Muitas vezes nós não conseguimos compreender de que maneira o Satanás ele vai entrando. Eu não estou aqui para exaltar de forma nenhuma o diabo, mas eu estou aqui para nos alertar, cada um de nós, a entendermos que nós temos sim um inimigo e que ele vai fazer de tudo para nos parar, para nos deter, para parar o reino de Deus, para impedir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O que a Bíblia diz sobre a batalha espiritual? Aqui no livro de 1 Pedro, eu vou ler para você esse texto, primeira carta de Pedro, aqui no capítulo 5, o versículo 8 e o versículo 9, diz assim a palavra de Deus: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E o próximo versículo diz assim: resistam-lhe firme, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós vemos aqui a Bíblia nos falando muito claramente que existe essa guerra, que nós temos um inimigo, o diabo, e a Bíblia diz aqui que ele está ao nosso derredor, porque nós vemos na palavra de Deus que quem está ao nosso redor são os anjos do Senhor, né, que nos guardam, que nos protegem, mas a Bíblia diz que ao nosso derredor está o diabo tentando nos parar, tentando nos tragar, tentando nos devorar. Muitas vezes, queridos, nós estamos sofrendo retaliações, nós estamos sofrendo os levantes do diabo, muitas vezes nós estamos sofrendo dentro da nossa casa, estamos perdendo o controle, muitas vezes no casamento, no relacionamento, com os nossos filhos, nós não entendemos, é muita enfermidade, é muita luta, mas a Bíblia está falando aqui, sejam sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? É alguém que está lúcido, que está com seus olhos abertos, está compreendendo, com a sua mente muito esclarecida, muito clara, entendendo o que está acontecendo. Sejam sóbrios e vigiem. Lá na frente nós vamos ver também que Jesus, num outro versículo a seguir, que Jesus também fala sobre a importância de nós vigiarmos, mas aqui Pedro está falando isso a nós. Vigiem, sejam sensatos e resistam firmes. Resistam firmes. Paulo também
em muitos textos nós vamos ver o apóstolo Paulo usando termos militares para falar dessa guerra que o ser humano, que o cristão, que o seguidor de Jesus está travando. Por exemplo, aqui ele fala o apóstolo Paulo fala para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 19, ele diz assim: este mandamento eu te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, boa milícia. Ele está falando, meu filho Timóteo, lute a boa milícia. Lute, se posicione, conserve a fé. O versículo 19 diz, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Está falando que muitas pessoas, por não entenderem essa guerra espiritual e não militarem com a fé pura, uma fé genuína, e por rejeitarem essa fé verdadeira, vieram a naufragar na fé. Quantas vezes nós vemos tantos cristãos, tantos seguidores de Jesus que se perdem pelo caminho, que vão desistindo do propósito, que vão perdendo o foco, que vão esquecendo daquilo que Deus tem para a sua vida e vão naufragando, vão abandonando os sonhos de Deus, os projetos de Deus, os propósitos. Por quê? Porque não entenderam como realmente nós estamos nessa guerra espiritual e nós precisamos nos posicionar como igreja de Jesus, entendendo e lutando, conservando a nossa fé e a nossa boa consciência. O próprio apóstolo também, apóstolo Paulo, no final da sua vida, aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. Olha que versículo poderoso. E sabe que eu acredito que é algo mais extraordinário na vida de alguém, é chegar no fim da sua vida, no seu último dia, e poder dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Você sabe quem é que combate um bom combate? Aquele que entende que está numa guerra espiritual. Ele compreende todo dia, que ele é consciente de que ele está numa guerra espiritual e que ele precisa lutar cada dia nessa guerra, se posicionando em Cristo Jesus e chegando no final da sua trajetória, poder dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É algo poderoso. Nós vemos muitas pessoas usam esse texto para colocar nos túmulos, né, para fazer as homenagens póstumas, falando de como aquela pessoa viveu realmente aqui nessa terra, cumprindo o seu chamado. E eu acredito que cada um de nós, eu e você que está me assistindo nesse culto, né, você que está aí ligado conosco, eu quero dizer para você que o desejo do coração de Deus é que você chegue no último momento da sua vida e possa você também declarar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Mas também aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz assim: aqui eu vou ver, queridos, você sabe qual é o maior erro na vida de muitos cristãos? Eu acredito eu vejo que tem pessoas que elas exageram quando fala de batalha espiritual, de guerra espiritual, quando alguém fica sempre dizendo assim: isso é o diabo, isso é Satanás, isso... Eu já vi pessoas que elas ficam meio que até com uma neurose, né? Uma coisa meio estranha, sinistra mesmo. Tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Isso é um erro. Eu já vi pessoas que até pegam um vaso com flor e falam assim: tem um demônio nessa flor, vamos jogar isso aqui porque tem um capeta, essa boneca aqui tem o diabo nela, e a pessoa começa a exagerar num quadro na parede, eu estou vendo o demônio, e exagera e começa a ver coisa até onde não existe. E tem pessoas que são assim, elas estão procurando demônio em todo lugar, capeta em todo lugar. Ela acha que tem guerra espiritual em tudo é espiritual demais, né? E acha que tudo ali tem dedo do inimigo ali para atrapalhar, até em coisas que não tem nada, coisas que às vezes são
Erros nossos mesmo, não tem nada a ver, né? Como dizem, às vezes o diabo é o costa larga, né? Que leva toda a culpa. Mas é um erro exagerar. Mas também eu vejo que é um erro muito grande, é subestimar o inimigo. Subestimar. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, diz assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis. Essa palavra ardis é uma particularidade de quem é sagaz, de quem é astuto. Então, o diabo, na outra tradução, fala assim: não ignoramos os seus desígnios, os seus propósitos. O diabo, ele tem propósitos, ele tem desígnios, e nós, servos de Deus, não podemos ignorar esses desígnios. É isso que a Bíblia está falando aqui, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus ardis. Nós não podemos ignorar os planos do inimigo. Nós precisamos entender que Satanás, ele está sempre tramando, ele sempre está agindo por trás realmente de muitas circunstâncias. Então, é um erro, sim, exagerar e achar que tudo é o inimigo agindo, mas também eu creio que é um grande erro nós ignorarmos os ardis do inimigo, os planos de Satanás. Satanás é muito ardiloso e nós não podemos ignorá-lo. Ele não pode atacar diretamente a Deus. Você sabia que o plano, se ele pudesse, né? Mas ele não pode atacar diretamente a Deus. Então, ele vai atacar quem? A sua criação mestra. Quem é a criação mestra de Deus? Somos nós, os seres humanos. Então, como ele não pode atacar Deus diretamente, ele vai atacar a sua criação. Ele vai tentar sempre, Satanás, como eu estou falando aqui, desde o princípio, ele tenta separar o homem de Deus, ele tenta impedir que o plano de Deus na vida do homem se cumpra. E nós não podemos ignorar esses ardis de Satanás. Agora, quais são essas características da batalha espiritual? Efésios capítulo 6, versículo 10, até o versículo 18, fala assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados, as potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, a Bíblia diz assim, tomai toda a armadura de Deus, para que você possa ficar firme, inabalável. Estás, pois, firme, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda a perseverança por todos os santos. O que a Bíblia está falando para nós? Primeiramente, ela fala assim, a nossa luta. Isso fala o quê? Fala que a guerra espiritual, ela é muito real. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra os principados e as potestades. A nossa luta é real, querido. Talvez você hoje mesmo tenha travado guerras, tenha travado lutas, tenha enfrentado situações tão difíceis na sua vida. Eu quero dizer para você que existem em Deus, né, ferramentas, armas que você pode usar para lutar na sua guerra espiritual.
Então essa guerra, ela é real, ela é muito verdadeira. Nós não podemos ver o que está acontecendo agora mesmo no reino espiritual. Imagina se você pudesse abrir os seus olhos espirituais e você pudesse enxergar o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo em Santarém, a guerra que está sendo travada. Nós não temos esse poder, talvez muitos de nós não teríamos estrutura emocional, psicológica, para perceber, para enxergar, para ver o que está acontecendo no reino espiritual. Mas sabe que você está aqui hoje porque você tem vencido. Amém? Você está aí no culto online porque você tem vencido. Você está firme em Deus hoje porque você tem vencido nessa batalha espiritual. Você não pode perceber, mas existe realmente uma guerra sendo travada todo tempo, todo momento. E graças a Deus que Deus já nos deu a vitória em Cristo Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, ela é real. Quem são os nossos inimigos nessa guerra? A Bíblia deixa tão claro aqui nesse texto. Os nossos inimigos, eles são os principados, eles são as potestades, os príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses são os nossos inimigos. Não são inimigos físicos, carnais. Alguém que você pode vencer com armas naturais, armas físicas. São inimigos invisíveis. Você pode ter certeza, todo dia esse inimigo se levanta para tentar destruir você, para tentar tirar você da presença de Deus, para tentar enfraquecer a tua fé, para tentar tirar você do caminho de Jesus. Mas eu sei que você já venceu todas essas guerras em nome de Jesus. Qual é o objetivo desse império? Destruir a obra de Deus na terra. Você já percebeu que a igreja de Jesus, ela tem enfrentado muitas perseguições? Você já percebeu que pregar o evangelho hoje já não está sendo tão simples como há alguns anos estava? Hoje, muitos de nós, pastores, temos que ter muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós pregamos, com o que nós, da forma que nós estamos nos posicionando. Nós temos que ter cuidado nas nossas ministrações. Por quê? Porque o império das trevas tem se levantado contra a igreja de Jesus. Tem tentado parar o evangelho de Jesus. É claro que nós não vamos nos calar, é claro que nós não vamos mudar aquilo que nós cremos que são as verdades de Deus para nós. É claro que a Bíblia fala muito claro, né? Nós não vamos deixar de pregar o evangelho mesmo que tenhamos que morrer, mesmo que tenhamos que sofrer as consequências, mesmo que tenhamos, como muitos, né, dos homens de Deus na Bíblia fizeram, né, que foram presos, que foram para o cárcere, foram mortos até porque estavam anunciando a verdade de Deus. Satanás, ele tem um plano, e o plano dele é parar a obra de Deus na terra. Agora veja bem, como é que esse império age? Estou falando de um império das trevas. Estou falando de uma luta, de uma guerra que nós temos travado. E esse império, ele tem desígnio, ele tem objetivo, bem claro, bem definido. E esses inimigos são reais, nós não podemos vê-los, mas eles são reais. E como é que esse império age? A Bíblia fala no texto que nós lemos de Efésios, que ele lança dardos inflamados e também ele tem astutas ciladas. O diabo, ele usa ciladas. Cilada traduz um termo que vem de uma raiz grega que significa literalmente método. Cilada, método. Satanás, ele tem os métodos dele de trabalhar. E ele faz ciladas.
E se nós não estivermos muito atentos, sutilmente nós podemos cair nas ciladas do inimigo. Vamos colocar igual aquela arapuca. Você conhece a arapuca? Aquela armadilha que é feita com os pedaços de madeira ali para pegar aquele pássaro, né? Coloca algum alimento ali, aquele pássaro vai bobinho, distraído, e entra ali e fica preso naquela arapuca. São as ciladas. O diabo, ele age dessa forma, e muitas vezes nós não percebemos, e quando nós vamos abrir os olhos, nós já caímos na cilada do inimigo. Eu estou lembrando aqui de um testemunho que eu ouvi sobre o pastor Melvin. O pastor Melvin já estava um pouco antes dele ir para a glória com Jesus, e ele estava lá na casa do pastor Eibe. Eu não sei se eu vou lembrar bem com detalhes dessa história, desse momento, mas eu já ouvi o próprio pastor Eibe contando, e ele estava lá na casa do pastor Eibe, cuidando da sua saúde. O pastor Eibe precisou sair com a pastora Andréia, e ele ficou lá no quarto. E depois de um tempo, quando eles chegaram, o pastor Melvin, já bem debilitado, né, com sua saúde, sua idade, estava lá fora, sentado assim, e o pastor Eibe, a pastora André, alguém falou assim: mas por que você está aqui? Era para você estar lá deitado, descansando, você não pode estar assim. Aí ele falou assim: não, meu filho, eu estou aqui porque aquela moça está limpando lá, está arrumando o quarto, e eu já venci até hoje, e pode ser que isso seja uma cilada do inimigo. Você está entendendo o que é você estar atento, ligado? Porque às vezes nós achamos que guerra espiritual, batalha espiritual, é nós orarmos e repreendermos o diabo, Satanás, está repreendido, está embaixo do meu pé, em nome de Jesus. Aliás, a gente vê tanta gente fazendo tanta coisa mirabolante, né? Coisas que às vezes a gente fica até assustado, né? Com certas atitudes de cristãos que dizem que estão fazendo guerra espiritual, e faz todo aquele ritual, e é a rosa não sei de quê, e é o sal não sei lá das quantas, e ele faz toda aquela, e ele acha que aquilo ali vai impedir que Satanás o atinja, e tem gente que fica meio supersticioso, até com óleo ungido, né? E ele anda com litros e litros de óleo, e taca óleo em tudo, e ele acha que aquilo ali é suficiente para protegê-lo, para livrá-lo, e ali, através daquele símbolo de alguma coisa, muitas vezes ele está crendo que por aquilo ali ele vai conseguir vencer na guerra espiritual, na batalha espiritual. Mas quando nós vamos olhar na palavra de Deus, nós vamos entender que não é bem assim, que é diferente. E a Bíblia diz que nós devemos estar atentos às astutas ciladas do diabo. E fala também que nós vamos vencer todos os dardos inflamados do inimigo, todos os métodos dele, o que ele lançar contra nós. Mas existe a forma correta que nós vamos resistir. Eu vou falar já já sobre isso. Como que nós podemos vencer a batalha espiritual? Eu não posso ficar com medo da batalha. Eu tenho que ter consciência que a batalha é real, mas eu não preciso ter medo dessa batalha. A primeira coisa que eu tenho que fazer para vencer na batalha espiritual é lembrar que Jesus já conquistou lá na cruz a minha vitória. Amém? Você pode dizer um amém aí na sua casa, um glória a Deus? Jesus já nos deu a vitória. Olha só, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 15: e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou. Lá na cruz, a Bíblia diz que Jesus os expôs todos os nossos inimigos publicamente, sobre eles triunfou. Então, eu posso afirmar, nós podemos afirmar, que nós estamos em uma batalha
que nós já sabemos o final dela. Nós já somos mais que vencedores. Jesus já nos deu a vitória. Por mais que Satanás se levante, por mais que ele lute, por mais que ele tente oprimir, por mais que ele tente causar o dano, o mal, ele já é um derrotado no final das contas. Ele já perdeu a batalha. E nós temos que ter essa consciência. Nós somos mais que vencedores. Jesus já impôs uma derrota esmagadora sobre Satanás. Amém? Jesus já impôs essa derrota esmagadora sobre ele lá na cruz do Calvário. Então, como vencer a guerra? Quando você vai para a guerra, na sua vida espiritual, já tenha essa consciência. Primeira coisa, eu já sou um mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus já me deu a vitória. O diabo vai tramar, ainda que ele me mate, ele já perdeu a batalha, porque se ele me matar, eu vou para a glória com Jesus. E ele sai perdendo de qualquer jeito. Amém? Glória a Deus. Você já é um mais que vencedor em Cristo Jesus. Nada que o diabo possa fazer vai mudar o final da história. Ele já é derrotado. E você já é um mais que vencedor. Lembre disso. A segunda forma, como vencer, como lutar e vencer essa batalha? Resista. Resista. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Imagina, querido, você tendo que suportar uma pressão, um peso sobre você, e você está, aquele peso está te oprimindo, Deus te criou para você viver de cabeça erguida, mas Satanás, ele vai tentar te fazer andar curvado, andar derrotado, andar oprimido. E aí a Bíblia está dizendo, sabe o que? Para você resista. Você não tem que ficar curvado diante dos problemas. Você não tem que ficar curvado diante das dificuldades. Você pode resistir. Você sabe o que é você resistir? É você mesmo quando você está lá curvado, oprimido, sendo massacrado pelo inimigo, você vai fazer força, você vai resistir, você vai se levantar, você vai tomar posse da força de Deus na sua vida e você vai se colocar na posição de um mais que vencedor em Cristo Jesus. É não aceitar aquelas imposições, aquelas mentiras de Satanás, é você não aceitar os argumentos do inimigo, é não aceitar tudo aquilo que ele tentar causar e tentando te derrotar, né? Tentando colocar sobre você esse espírito de derrota, de desânimo, de depressão, de ansiedade, de pânico. Em nome de Jesus, resista, se levante na autoridade de Jesus, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia enfatiza aqui esse conceito de resistência. Você sabe o que é resistir? É a ação de não ceder. Eu não vou ceder. Resistência é você não aceitar aquilo que o diabo, que o inimigo está tentando impor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua saúde. É não ceder. Resistência é não sucumbir. Não sucumba, não se afunde. Resistência é conservar-se firme. Você pode dizer aí na sua casa, eu não vou sucumbir, eu vou permanecer firme em nome do Senhor Jesus. Eu vou resistir o diabo, vou me sujeitar a Deus. Primeiro submeta-se a Deus, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você em nome do Senhor Jesus. É isso que a palavra de Deus nos garante. Em nome de Jesus. As recomendações bíblicas é para que o crente resista, persevere, vigie, permaneça firme. O cristão deve enfrentar a batalha espiritual e resistir ao dia mau, revestido da armadura de Deus. Olha, queridos, a Bíblia fala um exemplo muito claro de resistência para nós.
eu posso usar aqui aquele texto que Jesus fala sobre aquela casa que foi edificada na areia e uma casa que foi edificada na rocha. E quando vieram os ventos, sopraram os ventos, e a Bíblia diz que aquela casa que estava na areia, o que aconteceu com ela? Sucumbiu, caiu, desmoronou. Mas aquela casa que estava edificada em Jesus, ela permaneceu firme. O vento soprou, as tempestades vieram, a tormenta, o tornado, pode vir o que vier. O terremoto, pode acontecer o que for, mas se a sua casa está firmada na rocha que é Jesus, você está se sujeitando a Deus, então o diabo vai ter que recuar em nome de Jesus. Se de fato Jesus é o alicerce da sua vida, você resistirá, não sucumbirá. Eu quero perguntar para você que está assistindo aí, Jesus tem sido o alicerce da sua vida? Jesus tem sido o alicerce da sua casa? Então, querido, creia, permaneça firme, você não vai cair. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele pode tentar se levantar contra a sua vida de todas as formas, mas Jesus está com você e você já venceu essa batalha em nome de Jesus. E a terceira forma de lutar e vencer essa batalha, encha-se de Jesus. Encha-se de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória. Essa vitória vem por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória não vem por meio de mim mesma. A vitória não vem por meio do meu pastor. A vitória não vem por meio da minha discipuladora. Claro que Deus usa todas essas, Ele pode usar quem Ele quiser, como Ele quiser. Mas a Bíblia está falando para mim aqui, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe uma maneira de você ser vitorioso na guerra espiritual se você não estiver se enchendo de Jesus. Olha aqui também, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17 e 18, Paulo fala assim: mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Você tem Jesus aí do seu lado? O Senhor permaneceu ao meu lado, me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Apóstolo Paulo estava dizendo, porque Jesus estava comigo, eu fui livrado da boca do leão. Você já esteve na boca do leão? Você já teve essa experiência? Está na boca do leão. O problema, a dificuldade, aquele momento parece que vai acabar contigo, vai te devorar. Mas Paulo estava dizendo aqui, eu passei por isso, mas Ele me livrou, porque Ele estava do meu lado. Você sabe qual é o segredo da guerra espiritual? Jesus está do seu lado. Você está andando com Ele, você está cheio dEle. Então o leão não vai poder te devorar. O diabo não vai poder te tocar, porque você está cheio da presença de Jesus. Aqui fala assim, é a presença de Deus que nos leva à vitória. A ausência de Deus leva à queda. Encha-se de Deus através da oração. Efésios 6,18, nós já lemos, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, orando no Espírito. Querido, a oração não é uma arma de guerra. A gente ouve muito assim, a oração é uma arma de guerra. Na verdade, a oração é a própria guerra. Oração é você entrar no reino espiritual. Você sabia que as suas conquistas, elas têm que acontecer primeiro no reino espiritual para elas se materializarem no reino físico?
Muitas vezes nós queremos a nossa família transformada, nós queremos a nossa cidade curada, nós queremos as vidas resgatadas, mas nós não queremos pagar o preço de entrar lá no reino espiritual e resgatar isso através da oração. Nós nos aproximamos de Deus através da oração, de passar tempo. O que é que o texto diz assim? Sujeitem-se a Deus, resistam o diabo e ele vai fugir de você. Como é que eu me sujeito a Deus? Muito tempo na presença dele, em obediência à sua palavra, me enchendo, tirando tempo para ouvir o Espírito Santo. Você sabe que um dos grandes segredos na vida de Jesus, que fez de Jesus um homem vitorioso, mais que vencedor, é porque ele investia muito tempo na presença do Pai. Jesus, eu não sei se tem alguém aqui que, eu imagino que não, né? Alguém que já tenha sido tão perseguido quanto Jesus foi, que tenha sofrido tanto quanto Jesus sofreu, que tenha passado por tudo que ele passou, mas sabe por que ele venceu? Porque ele tinha intimidade com o Pai estava com ele andava com Deus, ele se enchia da presença de Deus, e ele estava a cada dia, a Bíblia fala, você vai ver muitas vezes Jesus passando a noite orando, buscando. Nós queremos vencer as nossas guerras. Como é que nós vamos vencer as guerras? Na presença de Deus. Quanto mais as nossas guerras, queridos, elas não são físicas, elas são espirituais, e não tem como vencer com coisas materiais, físicas, é no espiritual, é na oração, é no jejum. Às vezes a gente ouve pessoas falando assim, mas eu tenho jejuado e não tenho visto nada acontecer. Talvez você não vai ver logo nada acontecendo, porque o jejum, o primeiro que vai mudar é você. O jejum é para mortificar a tua carne, a tua natureza humana, pecaminosa. É para você se tornar mais sensível ao Espírito Santo, é para você ouvir melhor o Espírito Santo. E Jesus, ele fazia isso. Ele ia para a presença de Deus, ele orava, ele buscava o Pai. Mas sabe o que é lindo de ver? Que eu posso dizer que na sua guerra espiritual, você não pode ficar só orando. Só orando. Tem gente que fica só orando. Quando Jesus se levantava, né, ele ficava lá, ajoelhava, orava, buscava, chorava na presença do Pai, mas quando ele se levantava, a Bíblia diz que ele descia e ele ia lá onde estavam as multidões, ele orava pelas multidões, e ele curava os enfermos, e ele expulsava demônios, e ele ressuscitava mortos. Então eu posso afirmar para você, é muito lindo, é muito bom orar, mas orar e agir é melhor ainda. Você quer vitória na guerra espiritual? Você quer conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida? Ore muito, busca a Deus, se encha de Deus. Mas quando você se encher de Deus, então você vai ouvir o Espírito Santo, as estratégias de guerra que Ele vai te dar, e você vai se posicionar, e você vai se levantar, e você vai partir em direção ao teu milagre, em direção ao teu propósito, em fé, com ações, não só na fé, não só orando, mas também agindo. Orar é bom demais, mas agir também é importante na batalha espiritual. Deixa Deus usar a tua vida para ser um canal do fluir de Deus, de milagres, de cura. Nós estamos vivendo um tempo que a igreja de Jesus, ela precisa entender que nós somos os primeiros que temos que nos posicionarmos em guerra, para resgatar vidas, para tirar as mãos imundas de Satanás sobre tudo aquilo que ele tem feito, que ele tem tentado fazer, que ele tem tentado usar dentro da igreja, dentro da sociedade. Nós, como igreja de Jesus, temos que entender o nosso papel, nos posicionando e nos levantando na ousadia do Espírito Santo de Deus, e deixando que o Espírito Santo possa fluir. A batalha espiritual é uma realidade, mas ela não pode ser subestimada. Todo crente, todos nós precisamos entender e nos posicionarmos nessa guerra. Não aceite os ardis do inimigo.
Não aceite as estratégias do inimigo. Se levante com poder, se levante com autoridade, se levante na unção do Espírito Santo. Lembre que você já é mais que vencedor, mas aprenda a resistir todo dia os dardos inflamados do inimigo contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua igreja, contra a tua célula, contra a tua casa, contra a nação brasileira, contra as nações. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para declarar que Jesus é o Senhor e Ele já é mais que vencedor em todas as coisas. Ele já nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero orar com você e você vai ouvir a voz de Deus nessa manhã, nesse dia, em nome de Jesus, dizendo para você que Ele tem uma direção para te dar, que se você ouvir a direção dEle e seguir essa direção, Ele tem o melhor para a tua vida. Eu quero convidar você aí aonde você está, se for possível, feche os seus olhos, feche os seus olhos, comece a falar com o Espírito Santo. Você que está através das nossas redes sociais, no YouTube, feche os seus olhos agora e permita que o Espírito Santo ministre ao teu coração. Querido, você está numa guerra, mas o Senhor Jesus é contigo. O Senhor Jesus é contigo. Talvez nesse momento você está se sentindo sem forças para lutar. Talvez nesse exato momento você está se sentindo tão aflito. Talvez nesse momento você está se sentindo angustiado, a tua alma tem chorado. E você tem sentido que você está perdendo a batalha. Eu quero te dizer nessa manhã, nesse dia, seja renovado pela presença do Espírito Santo de Deus. Seja renovado, que a tua força seja renovada nesse dia. Que você comece a entender que o Espírito Santo de Deus tem muito mais para fazer através de você. Em nome de Jesus, comece a resistir, comece a se levantar, comece a declarar a tua vitória em nome de Jesus. Não aceite os argumentos do diabo, as mentiras sobre a tua vida. Declare a palavra de Deus sobre a tua casa. Em nome de Jesus, se encha de fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nesse dia você está ouvindo, nessa hora você está ouvindo a palavra. E eu quero declarar a tua fé sendo renovada nesse momento, em nome do Senhor Jesus. A tua fé sendo fortalecida. Se levante e comece a declarar: nessa batalha eu já sou mais que vencedor. Nessa batalha a minha casa é vitoriosa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez você está enfrentando um problema na área da sua saúde. Eu quero orar por você agora. Receba essa oração e tome posse. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar por terra toda enfermidade, todo mal, desapareça em nome do Senhor Jesus. O Senhor fala na tua palavra, ó Deus querido, que o Senhor já levou todas as nossas enfermidades lá na cruz do Calvário, e nós tomamos posse da cura agora, tomamos posse do milagre, em nome de Jesus. Pai, eu oro também por essa família que tem enfrentado conflitos familiares. Deus, essa guerra que tem sido travada, o diabo tem tentado destruir esse relacionamento, esse casamento. Nós repreendemos agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, espírito de adultério, de divórcio, de frieza no casamento. Em nome de Jesus nós te repreendemos, em nome do Senhor Jesus, e declaramos que esse relacionamento glorifica e vai continuar glorificando o nome do Senhor Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, todo espírito que tem levado as pessoas à pornografia, à pedofilia, pessoas que não têm entendido o quanto é importante a santidade do Senhor, para que possam realmente serem vitoriosos na guerra espiritual. Pessoas que estão sofrendo porque têm deixado ser dominadas pelo pecado, pela imoralidade, pelas orgias, pelos pensamentos ilícitos, impuros. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Deus querido, uma libertação agora nessa mente,
nesse coração, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que nós somos mais que vencedores, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Nessa guerra espiritual, nós nos levantamos, Pai querido, contra todo espírito que tem tentado parar o reino de Deus, a obra de Deus na terra, que tem se levantado contra a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, nós não aceitamos, nós repreendemos e declaramos: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Nós cremos assim, nós declaramos isso, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, toca em cada vida, em cada pessoa que está agora nos assistindo, ó Pai. Espírito Santo, faz a obra, completa a obra que o Senhor já começou nessa vida. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, oh, em nome de Jesus. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, oh, assim que eu luto minhas guerras, sim, Jesus, assim que eu luto minhas guerras. Oh, Jesus, é na tua presença, Jesus, que lutamos nossas guerras. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. É na tua presença. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. É na tua presença que vencemos todas as mas estou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu alcanço vitória, assim que eu luto na presença minhas de Deus, guerras, adorando Jesus, que eu luto me minhas prostrando diante da sua presença, que eu luto minhas rendendo a ti o meu louvor, a minha adoração, Espírito Santo. É na tua presença que eu venço as minhas guerras. Oh, Jesus, obrigado, Jesus. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti, Jesus. Posso até não ver, posso não perceber, mas eu estou cercado por ti, Jesus. Guardado por ti, protegido na tua presença, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Minhas guerras, oh, assim que eu luto aleluia, minhas Jesus. guerras. Obrigada, Jesus. Você pode declarar aí na sua casa, onde você estiver nessa hora: Deus, obrigado, porque em ti eu tenho vitória em todas as minhas guerras. Em ti eu tenho vitória. Em ti eu já sou mais que vencedor. Em ti eu já alcancei o milagre. Em ti eu ando em vitória, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Eu quero declarar, querido, a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar o teu milagre hoje sendo alcançado. E eu quero convidar você também, que nunca fez uma oração entregando o seu coração a Jesus, e você hoje decide convidar Jesus para entrar na sua vida, entrar no seu coração, entrar na sua casa, e você diz assim: eu quero receber Jesus, eu quero que Jesus seja o meu Senhor, eu quero que Ele esteja comigo lutando as minhas batalhas. Eu quero orar com você nessa hora e declarar Jesus entrando no teu coração. Se você pode, repita comigo essa oração. Você deseja receber Jesus? Diga assim: Senhor Jesus, nessa hora eu abro o meu coração e eu te recebo como meu Senhor, o meu Salvador. Eu faço do Senhor o dono da minha vida, e a partir de hoje eu tomo a decisão de te seguir. Obrigada, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Em nome do Senhor Jesus.
Querido, se você está fazendo essa oração, ou entregando o seu coração a Jesus, ou se reconciliando com Jesus, você está hoje fazendo essa decisão, eu quero pedir para você, gentilmente, eu te peço, entre em contato conosco, no nosso WhatsApp, mande lá o seu nome, fale conosco, nós queremos entrar em contato com você, queremos acompanhar você nessa nova vida com Jesus, queremos fazer de você parte